Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa importantíssima obra do Santo Agostinho, Confissões. Então, como vocês viram aí no título, infelizmente eu me decepcionei ao ler esse livro, mas eu já vou logo adiantando, né, que não é nem por uma questão do livro em si, mas das expectativas que eu coloquei no livro e também da minha capacidade atual de leitura e de conhecimento para realmente conseguir interpretar tudo que é dito aqui nesse livro, mas sobre as minhas opiniões eu vou deixar um pouco para o final, certo? De início eu gostaria de falar como que é feita a obra. De início, esse livro aqui, ele seria um livro autobiográfico, né? Na minha opinião, com a leitura desse livro, o que eu achei foi que, na verdade, a autobiografia, ou seja, a vida de Santo Agostinho, na verdade, ela é um pano de fundo. A gente tem aqui, principalmente, um objetivo de adoração a Deus, né? Então, o livro ele é feito, como o próprio livro diz, o próprio título, Confissões. Então, aqui a gente vai acompanhar as confissões de Santo Agostinho a Deus. E a adoração que Santo Agostinho faz, né? A invocação, que inclusive a gente tem aí no primeiro capítulo ele falando, filosofando um pouco sobre essa questão. Mas então aqui, o que eu consegui perceber é que o principal não é a vida dele, como no final também ele vai falar sobre isso. Ele não fez esse livro aqui com o objetivo de contar a sua própria história. Ele fez com o objetivo de confissão, não só a Deus, como a todas as pessoas. Então aqui ele não vai fazer uma autobiografia como a gente conhece, contando os seus feitos, aquilo que ele tem orgulho, mas sim principalmente aquilo que ele não se orgulha, aquilo que ele gostaria de esconder de todas as outras pessoas. Mas aqui não, aqui ele vai revelar, vai nos falar aquilo que ele tem vergonha. E então a vida dele, ela vai estar em segundo plano aqui. Então aqui a gente tem Deus em primeiro plano, essa adoração, essa invocação a Deus, esse pedido de perdão. E aí ao longo das confissões a gente vai sabendo ali alguns detalhes da vida do Santo Agostinho. Mas aqui ele se atém muito àquilo que ele pecou, né? Aos pecados dele, porque como o título diz, é uma confissão. A gente percebe isso também aqui no começo do livro 2, em que ele vai falar: quero lembrar minhas vergonhas passadas e as corrupções carnais da minha alma. Não porque as ame, mas para te amar, meu Deus. Faço isso por amor do amor de ti, retraçando meus caminhos mais vis na amargura do meu arrependimento, para que tu te tornes doce para mim. Doçura que não falha, doçura fértil e segura, que me recolhe da dispersão na qual me cindi inutilmente, quando vertendo de tua unidade, me dissipei na multiplicidade. Por um tempo, na adolescência, pervi de me saciar de baixezas, deixei brotar uma floresta de amores vários e sombrios, gastei minha imagem e apodreci perante teus olhos, querendo agradar a mim mesmo e agradar aos olhos dos homens. Então, no livro 1, a gente tem principalmente o Santo Agostinho filosofando, né? Ele vai falar aí, vai discorrer sobre se a gente deve conhecer Deus, né? A gente deve conhecer primeiro Deus antes de louvá-lo, antes de invocá-lo. Então a gente tem primeiro aí o Santo Agostinho filosofando. É a partir principalmente do livro 2 das Confissões que a gente vai ter realmente o Santo Agostinho iniciando aí as suas confissões de fato, relembrando aí principalmente esses seus pecados. Então a gente já começa vendo ele confessando os pecados de quando ele ainda era um bebê. Então ele fala, às vezes, que ele chorou querendo ali o leite da mãe. E que a gente nem imagina que seja um pecado, né? Eu, pelo menos, nunca cheguei a pensar sobre isso. E ele começa a confessar já de quando ele era bebê, de quando ele era criança, as birras que ele fez com a mãe dele, por conta dele querer, às vezes, e ela não querer dar algo, né? E aí ele vai para a adolescência. O Santo Agostinho, ele era filho de uma mãe católica, muito católica, que orou a vida inteira pela conversão do Santo Agostinho. E o pai dele era pagão. Ele não era convertido, mas no fim da vida também, através da mãe de Santo Agostinho, ele acabou se convertendo.
E de início, Santo Agostinho vai seguir aí uma vida pagã. Ele não foi batizado e ele não vai seguir aí os preceitos do catolicismo. Ele vai inicialmente se envolver com uma filosofia religiosa chamada maniqueísmo, né? O maniqueísmo principalmente pregava que existiam duas substâncias que formavam o mundo, né? A substância do mal e a substância do bem. E é justamente um ponto em que o Santo Agostinho vai bater muito nessa tecla aqui nesse livro. Inclusive, os 3 últimos livros, eles não são história de Santo Agostinho, eles são um filosofar, né? Uma busca desse conhecimento, de quebrar essa filosofia dos maniqueístas, de que o mundo ele é formado por essas duas substâncias, do mal e do bem. Não é só uma questão teórica, essa questão ela acaba afetando muitos pontos da vida, né? Inclusive que fizeram muitas vezes Santo Agostinho pecar. E nesses 3 últimos livros ele vai discorrer, vai filosofar sobre a natureza do mal, por que que Deus, que é bom, permitiu o mal, ele fez o mal, ele criou o mal. Então é o que a gente vai ter principalmente essa discussão nos últimos 3 livros, mas não só nos últimos 3 livros, mas ao longo aí da autobiografia de Santo Agostinho, ele vai falar muito sobre isso. Por quê? Porque a partir do momento em que o Santo Agostinho ele se envolveu com essa filosofia maniqueísta, ele foi só se afundando em muitos pecados, né? Ele se envolveu com mulheres sem ser casado, ele teve filhos fora do casamento e principalmente ele era muito apegado ali à questão carnal, né? Sexual, aos pecados carnais mesmo sexuais e muito ligado ali aos prazeres da carne, né? Inclusive na conversão, no processo de conversão, ele tem muito essa dificuldade. Ele fica sempre adiando a sua conversão por querer ainda estar ligado ali aos prazeres. Até a gente vê no finalzinho, quando ele tá quase se convertendo, ele fica tentando se convencer a si mesmo, ele já estava sentindo o chamado a entrar ali na vida religiosa de fato, a ser casto, né, a abdicar desses prazeres totalmente. E ele vai sempre tentar se convencer, né? Não, mas houveram homens de Deus, homens casados, né? Eles eram casados, eles tiveram seus filhos, eles foram homens de Deus. Então ele sempre tentava ali dentro dele justificar, né? Para que ele pudesse continuar aí com esses prazeres carnais, sendo que ele já havia sentido o chamado de se tornar um homem casto. E ali ao longo da adolescência e da vida adulta, ele vai cada vez mais se afundando aí nessa questão do maniqueísmo e nos prazeres. Ele era um professor de retórica, né? Então ele também tinha essa questão, ele também fala dessa questão do pecado dele, da ganância, da vaidade, da questão da mentira mesmo, porque ele não se apegava ali à verdade, o que ele se apegava era ao que ele pudesse fazer parecer verdade, né, por meio da linguagem, por meio da retórica. Ele tinha muitos alunos e inclusive ele se muda para Roma para conseguir alunos melhores, né? Porque ele ouviu falar ali que os alunos eles seriam mais dedicados. Na verdade, isso seria já parte do plano de Deus para que ele se encontrasse com o catolicismo de fato. E é ali em Roma que ele se encontra com Santo Ambrósio, em que ele vai iniciar ali uma relação, ele vai ouvir os sermões de Santo Ambrósio e aquilo vai penetrando aos poucos ali na alma dele. Inclusive tem um ponto importante do livro em que ele se encontra com o Fausto, né, que é um bispo ali do maniqueísmo, e ele se decepciona demais, porque ele vê que os conhecimentos do Fausto, eles são bem rasos, né? Por mais que ele seja ali a principal figura daquela época do maniqueísmo e seja adorado, ali muito conhecido, ele cria muitas expectativas com relação ao Fausto de que ele vai conseguir responder questões que ele nunca conseguiu responder para si, né? Chegar a nenhuma conclusão. E ele vê que o Fausto ele tá bem longe a mais do que ele de conhecer essas coisas, né? Ele tem um conhecimento muito raso e ele erra muitas vezes em conhecimentos supérfluos, coisas que são fáceis de se compreender. E aí aos poucos a gente vai vendo essa decepção
de Santo Agostinho com o maniqueísmo, porque através do maniqueísmo ele não conseguia ter as respostas que realmente o convencesse sobre determinadas questões, e ele foi encontrando em outras filosofias essa resposta, e ali ao longo dos sermões do Santo Ambrósio, ele vai encontrando muitas conclusões e respostas que fazem mais sentido para ele dentro do catolicismo. E o processo de conversão dele não é um processo rápido, porque, como eu disse, ele ainda era muito apegado aos prazeres carnais. E acontece ali um fato em que ele tá chorando, ele tá decepcionado, ele tá ali numa luta, numa guerra espiritual muito grande, em que ele vai escutar ali crianças cantando toma e lê, e ele entende que aquilo era um sinal de Deus para que ele pegasse a Bíblia e abrisse, né? E ali ele abriu num determinado versículo que acaba mudando ali a vida dele, né? O versículo dizia basicamente para ele abandonar as coisas carnais e seguir a Deus, né? E aí ele vai ser batizado, ele vai realmente se converter. A mãe dele vai ficar muito feliz, né? Eu acredito que a parte mais emocionante aqui desse livro, pelo menos para mim, é a parte em que ele já está convertido, ele funda ali uma certa sociedade, né? Com alguns amigos, e inclusive com a mãe dele e Santo Ambrósio, em que eles viviam ali juntos, né, uma comunidade. E a mãe dele vai dizer para ele que ela não faz mais sentido ela estar vivendo, porque o que ela queria era ver o filho dela convertido, e Deus deu a mais, né? Ele se converteu e virou um homem casto, um homem realmente servidor de Deus. E ela disse que não sabia mais o que ela estava fazendo nessa terra, que ela já estava cansada, queria descansar. E poucos dias depois, de fato, ela acaba falecendo, né? Tem ali uma febre e falece. É uma parte bem emocionante do livro. E outro fato importante dessa conversão de Santo Agostinho é quando ele chega ali à conclusão com relação à principal filosofia do maniqueísmo, nessa questão da divisão do mundo em duas substâncias, a substância boa e a substância má. Lembrando que essas substâncias, elas são materiais, né? O maniqueísmo, ele era materialista. E o Santo Agostinho, para ele se converter, também foi importante ele entender, ele conseguir chegar a uma explicação e uma conclusão de que o mundo não é somente material, existe uma substância, digamos assim, existe algo espiritual que não seja material. E é por isso que é tão importante para ele essa discussão acerca do mundo ser dividido em duas substâncias, boa ou má, ou existir ali um mundo espiritual, um mundo não material. Por isso que ele dedica aí esses 3 últimos livros para falar sobre essa questão. Então, em resumo, o que eu gostaria de falar sobre o livro especificamente é isso. Ele é um livro muito importante, eu entendo a importância dele, eu entendo o porquê que ele é uma obra fundamental da Igreja Católica, é uma das obras fundantes aí do catolicismo. O Santo Agostinho, ele foi canonizado, né? Ele se tornou um doutor da Igreja, e eu entendo tudo isso. Agora, as minhas críticas do livro, na verdade, não são nem críticas ao livro, é apenas uma opinião que as sensações que eu tive ao ler esse livro. E eu sei que, na verdade, isso é por conta da minha capacidade também em entender quais são os meus pontos, né? Esse livro, para mim, ele foi um livro de difícil leitura. Eu vou ser bem sincera com vocês, quase eu não consigo finalizar. Eu pensei em deixar o livro pela metade, porque quando chegou principalmente nesses últimos 3 livros, em que ele faz realmente uma filosofia, ele vai discutir acerca aí dos 2 primeiros versículos da Bíblia, né, da criação do mundo. Para mim se tornou bem difícil entender, interpretar. Eu entendo que isso é por conta da minha capacidade. Como eu disse, eu há pouco tempo me dedico a essa questão da leitura. Na verdade, o ano passado eu comecei a realmente ler de fato essas obras clássicas. Eu não sou católica, então acredito por isso que eu também não tenho uma noção do catolicismo, e talvez seria necessário para eu entender esse livro. E então é basicamente isso. Eu também achei a linguagem do livro difícil, é uma linguagem bem rebuscada, né? A linguagem de Santo Agostinho. As frases, né, que se encontram entre um ponto e outro, elas são bem grandes, então
tem bastante pontuação, tem bastante vírgula, ponto e vírgula. Então, são orações, digamos, muito grandes, são períodos muito grandes, o que acaba fazendo com que a gente que não tem muita experiência acabe muitas vezes se perdendo. E isso aliado a uma linguagem mais rebuscada, mais difícil, aí realmente dificulta a interpretação. Outro ponto é que o Santo Agostinho, ele se repete muitas vezes. Muitas vezes a leitura aqui desse livro parece ser muito repetitivo, muito maçante, principalmente ali no meio da biografia dele. Ele também ele dedica muitos parágrafos de adoração a Deus. Então, não é uma leitura que você vai ter sempre um assunto. Muitas vezes você vai estar lendo só essa invocação a Deus, essa adoração. O que eu esperava desse livro é que fosse uma leitura mais tranquila, né? Porque eu achava que realmente fosse só uma autobiografia. Mas a autobiografia, como eu disse, ela está em segundo plano. Aqui a gente tem uma teologia, aqui a gente tem uma filosofia. E muito difícil de ser interpretada, pelo menos para mim. Confesso para vocês que nesses 3 últimos livros eu não entendi muita coisa. Eu entendi isso que eu falei para vocês, né? Eu vejo que o Santo Agostinho, no final, ele chega a uma conclusão de que o mal, na verdade, ele é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz, mas ele chega a uma discussão muito mais profunda. Ele vai falar sobre heresias, várias heresias ali da época, e ele vai tentar ir contra elas e explicar por que elas estão erradas, né? E muitas vezes ele volta a um assunto que ele já tinha concluído, ele retorna muito, né? Eu senti nessa leitura, principalmente na hora em que eu quase deixei o livro de lado, é porque eu não gosto de deixar o livro pela metade, ainda mais um livro desse que é um clássico, né? Eu fiquei com muita dor no coração de abandonar a leitura, mas chegou um ponto em que eu estava achando o livro muito maçante, muito repetitivo, e eu não estava entendendo de fato nada. Eu confesso para vocês que eu li aqui esses últimos livros do Confissões sem entender muita coisa. Chegou uma hora que eu só mesmo lia, mas eu não fazia o esforço de entender, porque para mim já estava muito acima da minha capacidade. Por isso que eu espero que daqui a alguns anos, quando eu já tiver mais experiente, tiver estudado mais filosofia, mais sobre a fé católica, eu possa pegar de novo esse livro para ler e tenha uma experiência diferente, né? Uma experiência bem melhor do que a que eu tive agora, quando eu li o livro pela primeira vez. Mas eu recomendo muito a leitura, é um livro muito importante. Eu entendo a importância do Santo Agostinho e das Confissões, e eu espero que vocês também coloquem aí a opinião de vocês nos comentários. Qual foi a experiência de leitura? Vocês também acharam o livro difícil? Vocês concordam comigo que ele muitas vezes se torna muito repetitivo? Que a leitura muitas vezes é bem desgastante, né? Eu quero saber a opinião de vocês. Coloquem aí nos comentários. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!